Aí, galera, belezinha? Vou começar com a história do Brasil, que antes de Brasil chamava Pindorama. Pra mim é Pindorama ainda, tá? E também não teve descobrimento, né, gente? Porque eu não gostei dessa analogia aqui, eu vou fazer minha própria. Imagina se a gente pega um foguete, nós todos como tripulação do foguete, vamos numa missão para Marte. Chegamos lá em Marte. É aí que a gente se depara lá em Marte? Marcianos. Quem é que descobriu Marte? Nós ou eles? É óbvio, eles já estavam lá. É o mesmo vale era para o continente americano que não também chamar de continente americano, batizar o continente de América, que é o nome do cara que catalogou, né? O Américo Vespúcio, um navegador aí veneziano lá de Veneza, onde tem as gôndolas, né? Legal. Tá. Então essa parte aqui nós vamos pular objetivos que a gente tem nossos próprios objetivos, vamos já direto para esse negócio aqui, ó. Uma terra, muitos povos. O professor marcou com caneta marca-texto, mas está meio fraca aqui. Mas dá para ver, eu acho aqui, né? Ó, esse aqui é PDF que o professor botou ali para vocês lerem depois, tá? Então, estima-se que tem ali ó, entre 1 milhão e 8 milhões de habitantes. Isso é uma estimativa bem vaga, né, gente? Porque não tem como, não havia censo para saber quantos. Estima-se, é estimativa, tá? Pertencente aos troncos linguísticos. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar uma. Ah, eu vou colocar daí no Class, tá? Um mapinha do Brasil, tá? A divisão dos povos, a gente está acostumado a ver o Brasil político, né? As elites que fizeram essas fronteiras políticas. Como é que eram a divisão dos povos nativos do Brasil? Vou colocar um arquivinho lá no Class, depois vocês dão uma olhada, tá? Então o que acontece? Troncos, Tupi, basicamente Tupi e Guarani, tá, gente? O Tupinambá, Tabajara, Carijó, Tamoio, é tudo dentro do povo Tupi. O Tupi é o povo que ocupou a faixa litorânea, depois vocês dão uma olhada no mapinha lá que o professor vai botar. E o Guarani é o povo que ocupou a região do mais central do país, Paraguai, aquela região Mato Grosso ali. E aí o pessoal, o povo que tem ainda a cultura marajoara lá da Amazônia, não importa. Tá? É Tupi e Guarani. Tupi do litoral, Guarani do interior, tá? Aí do interior, não, ultrapassa a fronteira política do Brasil atual, né? Paraguai, outro país. Não importa, tá, vamos lá. Ah, cara, povos indígenas, tá, hoje em dia, 2000, isso é velho, né? Esse livro aqui tá bem velho. 2010, tá? Último censo, século 20. Século 20? Não, século 21, tá, tudo bem. Então, o último censo, então, 897 mil, ou seja, 0,4% da população brasileira. Antes eles eram 100% da população brasileira, né? Então, imagina, desde 1 milhão ou 8 milhões, ficaram reduzidos aí a 897 mil, segundo esse último censo. Aí a gente tem dados concretos, tá? Tá, então estima-se que tem ainda mais de 5 mil povos indígenas, não importa. Vamos lá aqui, isso aqui também não interessa. Vamos direto aqui para o cotidiano do povo tupi, tá? Pindorama, o que significa? Terra das Palmeiras, tá aqui, né? Pindorama, Terra das Palmeiras. Aí o que acontece? Essa gravura aqui do Hans Staden, tá? Hans Staden é um cara, é um alemão, claro que não existia Alemanha, né? A Alemanha surgiu em 1871, mas era um cara de Bremen, que né, viria a ser uma cidade, né? Uma cidade, né, um principado lá, Bremen, na Germânia. Veio parar aqui, né? Era arcapuzeiro, acabou ficando cativo, tá? Dos tupiniquins ou tupinambá, não tô lembrando, tá? E aí conseguiu depois de um tempo fugir, então ele
ele passar por um processo de um ritual antropofágico. O que é o ritual antropofágico? Falar um pouco sobre não tem a cultura nativa não tem propriedade privada, gente. Ou seja, basicamente assim, malocas. Vocês sabem, eu sei que vocês chamam maloca outra coisa, tá? Mas não é. Maloca é casa de índio, tá? Maloca, então é uma oca, sei lá, né, grande. O de 4 a 7 malocas tinha na tribo. E naquela maloca ali, que é uma casa grande, é várias famílias. Esse conceito de... Outra coisa que não tem, além de não ter propriedade privada, gente, nas sociedades nativas, não tem monogamia. Não tem monogamia. Mas então é suruba. É cultural, né, gente? Não existe monogamia porque o nativo ele não tem esse conceito da mulher ser propriedade do homem e da prole, ser propriedade, ela é propriedade da tribo. Na verdade não é propriedade, não existe propriedade privada, né? Os filhos são filhos da tribo. Então a responsabilidade de todos, não é responsabilidade só da mãe que deu à luz ao filho. Porque o pai ela não sabe, né? Não tem monogamia, né? Aquela coisa, tudo, todos com todos, e aí as crianças vão nascendo de forma natural. Não se sabe quem é o pai, porque não existe esse conceito de monogamia. O pai ele é filho da tribo. E a mãe também, não é só a que pariu, todos cuidam de todos, né? É um conceito bem mais colaborativo, né? Que na nossa sociedade é muito individualizada em relação a isso. Então tá aqui ali alguns sete tantos distribuídos no círculo, né? Sem divisões internas, então você não tem quarto, quarto do fulano, quarto do ciclano, não tem esse negócio, todo mundo dorme em redes, tudo, né? Compartilha tudo, compartilha comida, tudo. Tá? Tem o Morubixaba, que é o líder, né? O pajé, ou cacique, como se chamava, né? E a questão da guerra, tá, gente? A questão da guerra entre tribos, tá? Geralmente entre Tupinambás, Tupiniquins, Tamoios. É uma questão mais de ritual de passagem da infância para a vida adulta, né? O guerreiro. Então você matava ou capturava a guerra entre os povos nativos, gente, não é para conquista de território, porque não existe propriedade privada. A guerra é mais no sentido de orgulho guerreiro, coisa assim, sabe? Tanto que as mulheres não participavam, uma coisa mais masculina, assim, sabe? E o ritual de antropofagia é o seguinte: quem você não matava, né, você capturava, levava o capturado da tribo inimiga para a aldeia, ele era tratado relativamente bem, tá? Aqui a gente tem aqui uma gravura do Randstad, que ele é o único branquinho aqui, ó, peladinho ali, rezando para a cruz dele, né? O Randstad ele conseguiu viver meses ali. Tem ali a representação da tribo ali com as malocas e tal. Conseguiu depois fugir e tal. Sobreviveu, escreveu um livro, foi best-seller, tá? Tem o filme aqui, Como Era Gostoso o Meu Francês. Esse filme ainda é muito legal. Tem um outro filme que é o filme Randstad também. Esse sim vale a pena vocês virem, é sensacional. O filme Randstad é todo falado em tupi. Olha que sensacional, com legendas. Esse filme é bom. Esse Como Era Gostoso o Meu Francês é um filme mais satírico, assim, então não vale a pena. Tá? Tava falando do quê? Ritual antropofágico. Aí o cara era tratado relativamente bem, o prisioneiro, né? Era dado até uma companheira pro cara, né? Pra fazer aquelas coisinhas, relações. E depois de um tempo era marcado o ritual antropofágico. Então o que acontece? O cara era bem tratado, mas quando chegava nas vésperas do ritual antropofágico, o que acontece? Os caras começavam a tratar mal, cuspir no cara, xingar o cara, bater no cara,
Ah, você é meu inimigo, eu vou te devorar. E era bem assim, a mulher dançava e tal, prendia o cara lá, vinha um jovem com um tacape e dava uma cacetada na cabeça do prisioneiro. E aí matava, né? E aí as mulheres cortejavam o cara, né? Botavam lá na fogueira, faziam um churrasquinho e comiam. Ah, mas isso é canibalismo, professor. Não é canibalismo. Isso é antropofagia. Qual é a diferença do canibalismo, do canibalismo e da antropofagia? O canibalismo é quando você come um semelhante para se alimentar. O ritual antropofágico é uma coisa ritualística. Na visão dos povos tupi, você está comendo e você está absorvendo a força do seu inimigo. Então acontece o inimigo era dividido em toda a aldeia. Às vezes ó, sobrava ali uma pontinha do dedo, assim, para a pessoa comer. Então aquilo ali não era alimento, era uma forma ritualística, né, né, característica desse povo aqui, tá? Organização social. Apropriação coletiva da terra e dos recursos naturais. Não tinha propriedade privada, então era. O índio é comunista, gente. Tá? O índio é comunista, né? Compartilha tudo, né? Vive em harmonia com a natureza, com os animais, com a fauna, com a flora. Não depreda, tá? A divisão de trabalho é por gênero, né? As mulheres coleta, cuidar dos filhos, né? Os homens é a caça, a pesca, né? A construir malocas, a arma, canoa, né? Cozinhar, cuidar das crianças, coleta, fabricação de tecido, tá? Armas de pedra, tudo coisa da pedra, né, gente? Praticamente nativo. Não tem metalurgia, gente. Não existe, tá? Colher é de pau, é tudo de pau ou de pedra, tá, gente? Não existe manipulação de metais. Eles não conheciam essa tecnologia de manipulação de metais. Coisas que os europeus não conheciam, que só tinha, que é planta, coisas nativas aqui da América. Milho, não, o europeu conheceu o milho aqui a partir do século XVI, final do século XV. Mandioca, abóbora, batata doce. A batata é da América, tá? Então, o que acontece? O índio também é nômade, quando o solo se esgotava. Então, o índio era semi-nômade, tá, gente? Ele não era que nem os grupos humanos lá do período paleolítico, tá, gente? Totalmente nômade. Ele dominava a agricultura, mas a agricultura de subsistência, ou seja, o índio não tem, ele não produz excedentes, ele não, para trocar por capital, não existe essa relação propriedade privada e capital, tá, gente? Ele vai ter uma rocinha de milho, uma rocinha de mandioca só para subsistência, ou seja, para alimentar a aldeia. E aí quando o solo se esgota e os recursos, né, da volta se esgotam, tá? As tribos tupis, elas viviam na floresta, na Mata Atlântica, né, gente, que vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, até aqui, né? Todas essas montanhas que vai em todo o litoral do Brasil, eles viviam, né? Então, entre o litoral e os morros. Essas atividades aqui eu quero que vocês façam. Eu vou botar um PDFzinho aqui. Essas 3 atividades aqui, organizando as ideias, tá? Sobre os povos indígenas. Tá aqui. Vamos dar de rumo. Tá. Tudo lá, Vasco da Gama. Vasco da Gama foi aquele primeiro cara que foi lá para... Chegou em Calicut, né? Abriu o caminho das Índias, né? Os portugueses, o objetivo, né, era chegar nas Índias para trazer as especiarias. E depois que o Vasco da Gama voltou né, eu falei, não, o caminho para chegar em Calicut lá é tal. E aí então se organizou uma expedição maior, né? Que daí o capitão mora o Cabral, tá? O Cabral estava indo para Índia, não tinha, tava e foi, né? Então, em 22 de abril de 1500, eles estavam vindo, se afastavam sempre
do litoral ali, né? Começa a descer de Portugal ali, tu vai pela costa do atual Marrocos, então costa africana. E para você pegar os ventos e as correntes, ventos alísios e as correntes, você tem que se afastar do litoral. Até porque ali perto do Golfo da Guiné, ali os navios, né, naufragavam, que tem barreiras de corais e tal, então tinha que se navegar para alto mar, abrir, e depois que passava uma determinada latitude, começava a se navegar de volta para leste. Então era para oeste, para sudoeste, para mar aberto. Chegava a uma determinada latitude, se fazia uma guinada para sudeste, né, para chegar lá no Cabo da Boa Esperança, né, que é o lugar mais meridional do continente africano, para atravessar para o continente, do Oceano Atlântico para o Oceano Índico, que é o Oceano da Índia, né, que chegava lá da Calicut. Tá, então o Cabral ele esbarrou por acaso, aqui já tinha o Tratado de Tordesilhas, tá? O Tratado de Tordesilhas de 1494, que dividiu o mundo. A América seria da Espanha, mas não se sabia qual é o tamanho da América. E as Índias seria de Portugal, então dividindo o mundo em dois, tá, gente? O que aconteceu nessa divisão? Era 370 léguas marítimas a partir dos Açores, ou do Cabo Verde, não leva Cabo Verde. Seria português, a leste seria português, a oeste seria espanhol. Então o Cabral bateu ali no sul da onde é a Bahia hoje, e era menos de 370 léguas marítimas. Então achou uma terra, ao princípio ele achou que era uma ilha, tá? Batizou de ilha de Santa Cruz, porque daí fizeram uma missa, botaram uma cruz, deixaram alguns degredados ali. Degredado, gente, é o pessoal que tinha sido condenado por heresia lá em Portugal, né? Portugal da Inquisição, né? Da Contra-Reforma da Igreja. Então, geralmente o cara era condenado por heresia, herege. O que era para ser herege? O que o cara tinha que fazer? Se o cara tinha duas mulheres, tinha uma amante, descobriu essas coisas, né? Ou devia para a igreja, aquelas coisas, né? Aí era condenado ao degredo. O que é o degredo? Bota num barco e aí o primeiro lugar que parar aí no caminho das Índias, aí, né, descarta o cara. Descartaram alguns caras aí e o Cabral mandou de volta 2 naus para avisar o rei que tinha descoberto terras, né? A princípio ele achou que era uma ilha, a ilha de Santa Cruz. Depois, quando ele foi mais adiante, ele seguiu para as Índias, né? Quando ele viu mais adiante que não era uma ilha, era uma terra, ele rebatizou como Terra de Vera Cruz, Vera, né? Aí você olha, ó, Vera Expeditions, né? É a verdadeira terra, né? Vera, Casa da Cruz, que deixaram lá, né? Em Santa Cruz de Cabral, é o nome do município hoje. Vamos bem rapidinho aqui. Exploração e extrativismo. Então, o que acontece? Nesses primeiros anos aqui, gente, Dom Manuel não se interessou no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não tinha nada, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha especiarias, só tinha gente nua, tá? Que não se interessava por capital, propriedade privada, excedentes, todos aqueles conceitos europeus, né, de vida. Então, não fez esforço nenhum, tá? Continuou focando nas Índias, tá? A única matéria-prima que eles viram de imediato, que se despertou o interesse, é uma madeira de cor bem vermelha, né? Que foi usada daí começou a ser usada pelos portugueses para tingir tecidos. Essa madeira tinha cor de brasa. Não tem, né? Cor de brasa, vermelha, cor de brasa. Olha só. Então dizem que a bandeira do Brasil jamais será vermelha, né? Mas a origem etimológica da palavra Brasil é do vermelho, né, gente? E aí, então, o que aconteceu? Começou os portugueses, então, começaram uma prática com os nativos chamada escambo. O que é o escambo? Trocar bugigangas de facas, anzóis, tesouras, que os índios não tinham, era tudo de pau e pedra,
por toras de pau-brasil. Então o cara trocava uma tesoura lá por 100 toras, né? Então os nativos já começaram, eles mesmos, em função desse estímulo português, a cortar a madeira e trocar por bugigangaiada. Aqui a gente tem aqui uma representação, detalhe, da colônia portuguesa em blá, 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 tá, não importa. Tá, aqui então é os índios carregando as toras, o português chega ali, negocia, nananã, traz os negocinhos, né? Ó, o pelourinho, ó. O pelourinho é um negócio para castigar os escravos, né? Então a gente tem o conceito de escravidão, ele começa aí, né? O nativo ele começa na verdade, o conceito de escravidão na América pré-colombiana não existe, né, gente? A gente tem ali o ritual antrofágico. Você pega o escravo e depois de um tempo você mata e come, né? E não existe esse conceito. Então começa assim, os portugueses, não, você faz o seguinte, você em vez de matar, você faz ele cortar toras, né? Começa a explorar, né? Essa exploração, tá? A gente chama esse período aqui, período inicial, período pré-colonial, gente. Por quê? Porque aqui na costa do Brasil tinha que franceses fazendo a mesma coisa, largando degredados, trocando porca bugiganga, né? Fazendo esse escambo aí com os nativos. Os franceses também faziam a mesma coisa, tá, gente? O Brasil é terra de ninguém. Tinha francês, tinha português, tá? Fazendo a mesma coisa. Os franceses fizeram a aliança com os tupinambás e os portugueses fizeram aliança com os tupiniquins, tá? Para exploração do pau-brasil. Vamos lá. Oxe, o que eu fiz aqui? Início da colonização, tá? Então o que acontece? Tá. Franceses começaram a organizar expedições a partir de 1504, ignorando o Tratado de Tordesilhas. Tá, então o rei francês Felipe II o Belo, ele tem uma frase que diz assim, ó: desconheço o testamento de Adão que dividiu o mundo entre os reis de Castela e Portugal. Castela era como chamava a Espanha antes, tá, gente? Então ele não reconhecia o Tratado de Tordesilhas. Por que vocês estão dividindo o mundo entre vocês e nós, franceses, né? Então que não está nem aí para o Tratado de Tordesilhas, ele mandava os franceses aqui na costa, fazia comércio com os nativos aqui da costa, né, do que viria a ser o Brasil, né? E não estou nem aí para os portugueses, tá? Então o que aconteceu com essa prática, né? O rei de Portugal foi avisado: olha, você dá um jeito de colonizar as terras portuguesas na América, senão os franceses o farão. Eles já estão lá, né? Já existia, né, degredados franceses, assim como portugueses aqui na costa, fazendo comércio com os nativos, tá? Que eram as feitorias. Aquilo ali é não, isso aqui é engenho. Peraí. Nada a ver, tá? Isso aqui é engenho, aqui embaixo, aqui, ó. Feitoria é outra coisa. Uma coisa parecida, uma casinha que o cara ficava ali, um português, ele ficava degredado, mas ele que era o intermediário. Uma vez por ano encostava navios franceses, se era francês, encostava francês. Depois, ó, já ia acumulando toras de pau-brasil, ó, traz os negócios aqui pra gente negociar com os nativos e tal. Aí também levava araras, outras coisas, né? Não é só... Tá. Então o que aconteceu? O rei de Portugal foi avisado: olha, dá um jeito de colonizar o Brasil. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos terceirizar a colonização. Eu não vou botar dinheiro naquilo lá que não tem nada, só tem gente pelada e pau-brasil. Uma carga, para vocês terem uma noção uma carga de especiarias vindas da Índia equivalia mais ou menos a 6 cargas de pau-brasil. Então, mesmo sendo muito mais próximo o Brasil de Portugal, valia muito mais a pena ir lá na Índia, mais que fosse distante, porque a carga era muito mais interessante comercialmente. Tá, gente? Então, 1530, tá? O rei português dividiu o território entre os fidalgos, né? Primeiro o Martim Afonso de Souza, tá? Mandou expedições guarda-costas, tá? Para inibir os franceses de traficar o pau-brasil, tá? E em 22 de janeiro ele fundou a vila de São Vicente, no litoral paulista, que foi a primeira cidade do Brasil, tá?
Então ali a partir de 22 de janeiro de 1532 acaba o período pré-colonial, esse período dos náufragos, traficantes degredados, tá? E começa o Brasil colonial, tá? Então passa de 1500 até 1532 é o período pré-colonial, tá? Tá, vamos adiante, não importa. Capitanias hereditárias, essa é sensacional. O que aconteceu com as capitanias hereditárias, gente? Com os franceses, o Dom João fez esse modelo, dividiu entre 14 capitanias. Isso aqui é a linha de Tordesilhas aqui, né? Pode ver que o Rio Grande do Sul não tá dentro. Olha aqui, ó, não tá. Ó, aqui a gente tá fora. Da onde vinha? Ilha de Marajó, aqui, tá? Ó, até Cananéia, que é no litoral paulista. E acabou o Brasil. A gente não era para estar aqui, né? Lá a gente estava do lado espanhol. Tá, vamos olhar. Faixas, tá. O que aconteceu? Foi um fracasso esse modelo aqui das capitanias hereditárias. Por quê? Vocês vão ver na legenda ali das 14 capitanias, as capitanias que prosperaram e as capitanias que fracassaram. Vocês podem ver que as que fracassaram, as verdes, são todas fracassaram. Tá, gente? As únicas que tiveram êxito foi a capitania de Pernambuco. Por quê? Porque o Duarte Coelho ele já tinha colocado em prática a monocultura da cana-de-açúcar nos Açores, que é um arquipélago português, né? Açores, lá no Pacífico, no Atlântico, e colocou essa prática de produzir cana-de-açúcar, né? Produzir cana e exportar, tá? E o Martim Afonso de Souza, aqui em São Paulo, tentou fazer a mesma coisa, como a latitude não é a mesma, o solo não é o mesmo, né? Aqui no sul aqui é frio, no inverno, todas aquelas coisas, então não deu a cana-de-açúcar para sustentar. O que ele fez aqui? Escravos. Aqui começa a escravidão do Brasil. Antes do Martim Afonso de Souza chegar, já existia 2 degredados ali nas proximidades de São Vicente, que é o João Ramalho e o Bacharel de Cananéia, que é uns caras que não se sabe se é português, se é espanhol, se é francês, de onde é que é holandês, de onde é que os caras eram degredados e já tinham um comércio de nativos, de escravos, né? Já estavam negociando entre as tribos, vivendo entre os nativos e fazendo aquele comércio de escravos. Então era chamado Porto dos Escravos, já existia. O Martim Afonso de Souza chegou, não, o negócio é o seguinte, eu tenho uma carta aqui, né, régia, e isso aqui é a capitania, agora eu sou o donatário, na capitania hereditária, né, porque então era para passar de pai para filho, e tudo que é meu, então esse negócio de escravo agora eu vou tomar conta, já que não dá para plantar cana de açúcar aqui, a gente vai começar esse negócio de escravo. Então escravizava os nativos e vendia como mão de obra para a indústria açucareira, daí etc, tá? O que aconteceu com as outras aqui, gente? Teve gente que nem veio, que não tinha, porque você tinha que fazer tudo por conta própria, né, gente? O rei terceirizou a colonização nesse período aqui, tá, gente? Durou 14 anos, tá? Entre 1534 e 1536, tá? 1532, tá? Vamos lá, tá. As outras, teve gente que veio, que morreu, que entrou em guerra com os nativos, perdeu a guerra, foi morto, ritual antropofágico, tem gente que se viciou em tabaco, tem gente que os próprios colonos, né? Não vamos entrar em detalhes, mas foi um fracasso. Teve gente que nem veio, teve o cara que ganhou a capitania, mas aí, tá, mas tu quer uma capitania? Quero. Tá, mas agora é tudo por conta tua. Tu tem que comprar ou fabricar navios e por conta própria, investir, e que tudo que você lucrar lá é 1/5. O rei é muito malandro, né, cara? Queria 1/5 de tudo que fosse produzido sem ter que fazer esforço nenhum. Tá? Não deu. Tá? Tá. Pernambuco e São Vicente aqui, já expliquei por que deu certo. Um era escravos e o outro era cana-de-açúcar, tá? E por último aqui o governo geral. Como tava uma bagunça, tá? Como tava uma bagunça aqui, ó. O rei de Portugal, ele decidiu, né,
colocou, implantar o governo geral, né, em 1548. Então esse aqui é o projeto da construção da primeira capital do Brasil, que foi a cidade de Salvador, tá, gente? Então, quais eram as atribuições do governador geral, tá? Que o primeiro governador geral, quem é? Tomé de Souza, tá? Primeiro governador, Tomé de Souza. Quais eram as atribuições? É botar ordem na casa, né? A capitania da Bahia tinha sido abandonado. O donatário da capitania da Bahia, o tal de Pereira, ele construiu uma vila e ele entrou em conflito, ele desafiou os nativos lá daquela região da Bahia. E o que aconteceu? Os nativos atacaram a vila, tocaram fogo na vila e mataram ele, devoraram num ritual antropofágico. Então a capitania ficou abandonada da Bahia. Tá? Então foi justamente ali que começou o governo geral, né? Veio o projeto da Constituição da... depois. Veio pessoas, veio já o padre Manuel de Nobre, o padre Anchieta, vai catequizar os índios. Depois a gente vai falar mais sobre as missões, tá? Depois veio o Duarte da Costa, foi substituído pelo Duarte da Costa. O Duarte da Costa foi um fracasso, esse governo geral do período do Duarte da Costa, tá? E por último aí foi substituído o Mendes Sá, tá? Que ficou mais tempo, tá? Então o Mendes Sá, ele protegeu os indígenas cristianizados, né? Então o indígena, para ser protegido pela coroa, tem que virar cristão, então ele tem que, né, fazer o processo de catequização pelos padres jesuítas. E também começou o processo de guerra justa aos índios hostis aos portugueses, né, gente? Então o índio que não queria entrar nos moldes de cristãos e ocidentais eram dizimados, né, e escravizados, tá? Franceses na colônia. Os franceses também, como não reconheciam esse Tratado de Tordesilhas, tiveram uma iniciativa aqui na Baía de Guanabara, tá? E sob o comando aí do almirante Villegagnon, tá? Então começaram uma colônia numa ilha. Aqui está o mapa da ilha, tá? Que é na Baía de Guanabara, aqui é a França Antártica, tá? Então, da Praia do Flamengo, na frente da ilha, tá? O que aconteceu? Veio gente católica e veio gente protestante, daí deu treta, né, entre os católicos e protestantes, deu um racha ali, e aí não deu certo, falhou ali a iniciativa francesa aqui no Brasil. A Confederação dos Tamoios, o que foi? Povos que apoiavam os franceses, né? Que é o Tupinambá, Coitapacá e Carijó, formaram uma confederação que atacou os portugueses, né, de lá de São Vicente, tá? Os padres aí, o Manuel de Nobre, que é Anchieta aí, fizeram uma trégua com os nativos e o Mendes Sá concentrou em expulsar os franceses da Baía de Guanabara. Teve êxito, né? O seu sobrinho Estado Sá, que foi o cara que expulsou os franceses, né? E fundou o Estado de Sá, foi o cara que fundou uma vila, né, bem naquela região ali onde os franceses, na Baía de Guanabara, do mapinha aqui de cima, né, só que daí na parte da terra, né, os franceses aqui nessa ilhazinha, e aí o Ben Sá fundou a coisa aqui, porque ele já tinha apoio das tribos, né, os tupiniquins, e fundou a cidade do Rio de Janeiro, tá? Esses povos aí, Tupinambá, Goitacá e Carijó, que foram aliados dos franceses, se ferraram, né? Foram mortos, escravizados, tudo. Jesuítas, França Equinocial, tá? Depois os franceses tentaram fazer uma outra missão, tá? Lá no Maranhão, tá? Também foram, isso aí foram expulsos da mesma forma que os franceses aqui na Baía de Guanabara, tá? No Rio. Jesuítas.
tá? Chegaram em 1549, da fundação da Companhia de Jesus, tá? Que é a contra-reforma da igreja, teve a reforma protestante, e aí lá, como eles perderam seguidores na Europa, eles focaram em transformar o nativo em devoto, né? Então mandaram gente para o interior para catequizar. Os padres desenvolveram uma língua geral, que era um português misturado com tupi, para facilitar a comunicação. Focavam nas crianças que era mais fácil de passar os preceitos cristãos, né? Traduziram a Bíblia para o tupi, né? As missões, tá? O padre Monon de Nóbrega, o padre Anchieta, que fundaram a cidade de São Paulo, tá? São Paulo de Piratininga, que era uma aldeia, Piratininga era uma aldeia, virou uma cidade, né? Então, as missões eram chamadas de aldeamentos. Aqui tem um exemplo aí de aldeamento ou redução. Tem esse exercício aqui. Vamos ver. Muita coisa. Pera aí. Vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer só aqueles exercíciozinhos aqui, ó. Pera aí. Senão eu não quero sobrecarregar vocês. Onde é que tá? Esses aqui, tá? Esses três aqui, só para essa semana. E aí semana que vem a gente fala mais sobre esse assunto, e aí a gente faz aqueles outros lá do final do capítulo. Belezinha? Esse aqui, depois a gente vê. Tá bom? Beijo. Até semana que vem.